Paz seja com todos. Hoje nós vamos falar sobre a incrível demonstração de fé da mulher cananeia, relatada no Evangelho de Mateus, capítulo 15, versos 21 ao 28. Já deixe o like para ajudar na divulgação do vídeo e vamos para mais este importante estudo. Eu vou fazendo a leitura e explicando. Verso 21. Saindo daquele lugar, Jesus retirou-se para a região de Tiro e Sidom. Nós vemos que Jesus saiu do território de Israel e se dirigiu mais ao norte, na região da Fenícia, atual Líbano. O objetivo de Jesus era pregar para os israelitas espalhados pelo mundo, porque no ano de 722 a.C., a tribo do norte, as 10 tribos do norte, foram levadas cativas e nunca mais retornaram. Então Jesus sobe até esta região para pregar para estes israelitas. Verso 22. Uma mulher cananeia, natural dali, veio a ele gritando: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Minha filha está endemoninhada e está sofrendo muito. Neste versículo, temos dois pontos importantes. Primeiro, que a passagem destaca que era uma mulher cananeia natural dali, ou seja, não era uma judia, era uma mulher pagã, gentil. E em segundo lugar, ela chama Jesus de filho de Davi, reconhecendo que ele era o Messias. Embora ela não fosse judia, ela tinha o entendimento de que Jesus era o Cristo de Deus. Isaías 11:1. Um ramo surgirá do tronco de Jessé, e das suas raízes brotará um renovo. Jessé, pai de Davi. Mateus 1, verso 1. Registro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Portanto, ela tinha esse entendimento correto de quem era o Senhor Jesus. Verso 23. Mas Jesus não lhe respondeu palavra. Então seus discípulos se aproximaram dela e pediram: Manda-a embora, pois vem gritando atrás de nós. Aqui, irmãos, eu penso que muitos de nós, diante deste silêncio, da ausência de resposta de Jesus, acabaríamos desistindo, desanimando, indo embora. Outros poderiam se sentir envergonhados e humilhados quando os discípulos falam para mandá-la embora, porque certamente muitas pessoas da multidão ouviram isso. Então muitos de nós acabaríamos ficando envergonhados ou acabaríamos nos sentindo mal e iríamos embora. E nessa época, os discípulos eles não tinham o entendimento de que a salvação também passaria para os gentios. Eles só tiveram essa noção depois que Jesus morreu e ressuscitou. Nós vemos em Mateus 28:19, Jesus ressurreto dizendo: Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações. Mas só fica claro para eles a partir de Atos 10, versos 34 e 35. Então Pedro começou a falar: Agora percebo verdadeiramente que Deus não trata as pessoas com parcialidade, mas de todas as nações aceita todo aquele que o teme e faz o que é justo. Dando sequência aqui ao capítulo 15, Jesus responde à mulher: Eu fui enviado apenas às ovelhas perdidas de Israel. Em outras palavras, ele está dizendo: Eu não fui enviado aos pagãos, você não tem parte comigo. Dos judeus são as promessas, dos judeus são a filiação de Abraão. Aos judeus foi confiada a Torá, os mandamentos. O Messias, eu vim dos judeus, não tenho parte contigo, mulher. Diante desta negativa expressa, ela poderia ter finalmente desistido. Nós vemos que ela já sofreu 2 revés anteriores. Primeiro com o silêncio e depois com a fala dos discípulos. E aqui o próprio mestre responde: Olha, não fui enviado para vocês. Então, diante deste terceiro revés, quase todos desistiriam. Poucos manteriam a fé. Poucos conservariam a confiança. E o que a mulher faz no verso 25? A mulher veio, prostrou-se de joelhos e disse: Senhor, ajuda-me. Aqui está escrito adorou, mas no grego não tem o termo latreu, está proskuneu. Prostrou-se de joelhos e disse: Senhor, ajuda-me. Diante daquele revés, parece aquele louvor, quando tudo diz que não e parece que o mar não vai se abrir.
Tudo dizia para ela: você não vai conseguir. Mas ela se humilha e ela clama: ajuda-me. Ela coloca toda a fé, toda a esperança, toda a confiança no Messias. Ela não desistiu. Verso 26, Jesus respondeu: não é certo tirar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Eu consultei aqui na King James, a tradução que está mais próxima do original, e ele fala: não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cães. Naquele tempo não existiam esses cachorrinhos pets, esses cachorrinhos mais bonitinhos. Eram cães selvagens, carniceiros mesmo. Jesus fala: não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cães. Era assim como os gentios eram vistos muitas vezes. Os gentios eles eram vistos como impuros. Disse ela, porém: sim, Senhor, mas até os cães comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Ela quis dizer o seguinte: eu sei que eu não sou digna, eu sei que eu não sou merecedora, que eu não tenho méritos, mas eu clamo por um favor, pela tua graça, porque a nossa condição é essa. Nós não temos como pedir algo para Deus por meio de Jesus com base em méritos próprios, pois nós não o temos. Por isso, nós sempre temos que recorrer à compaixão de Deus, as multidões das suas misericórdias que se renovam a cada manhã, a sua graça abundante. E foi isso que essa mulher fez. Sei que sou indigna, mas busco este favor, busco estas migalhas, pela tua compaixão, pela tua benignidade que dura para sempre. Ela tomou aqui a postura correta, que é a postura que nós devemos também tomar diante de Deus. E verso 28, que é o último, Jesus respondeu: mulher, grande é a sua fé, seja conforme você deseja. E naquele mesmo instante a sua filha foi curada. Então nós vemos que ela não desistiu, manteve a fé até o final, perseverou até o fim, colocou toda a confiança no Messias e foi plenamente recompensada. Olha que declaração maravilhosa: mulher, grande é a sua fé, seja conforme você deseja. E naquele mesmo instante, a sua filha foi curada, ficou sã. Essa passagem também faz um paralelo com a persistência na oração, com a perseverança dos santos, com a postura na qual devemos nos apresentar diante de Deus, qual que é a postura correta, sabendo que somos indignos, mas clamando pela misericórdia divina. O modo como Cristo lidou com a mulher cananeia parece um tanto quanto hostil. No entanto, seu silêncio e suas aparentes objeções revelaram a grande fé desta mulher. Fé esta que se provou mais preciosa do que o ouro refinado pelo fogo. Diante do silêncio de Deus, ou de uma resposta inesperada, permaneçamos firmes, confiantes nos propósitos do Senhor. A Bíblia diz em Salmos 27, entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele e ele agirá. Se a mulher tivesse se intimidado, desanimado, desistido, não teria voltado para casa e encontrado a sua filha liberta. Ela mesma não teria sido transformada. Meus irmãos, Deus abre portas onde não existem portas. Com Jesus no coração, as mudanças acontecem. Nem sempre da forma e no tempo que queremos, mas exatamente como precisamos. Quando o Senhor não estiver respondendo às suas orações, reconheça a sua indignidade, a ausência de méritos seus, mas apegue-se ainda mais à graça e à misericórdia divina, pois o Eterno não rejeita um espírito quebrantado e um coração contrito. Por hoje é só. Fiquem na paz e na proteção do Eterno Deus, Criador dos céus e da terra, em nome do Senhor Jesus. Amém.